Boa tarde, pessoal. Bom, vamos fazer então uma breve revisão aqui, três conceitos básicos que vocês viram lá em mecânica dos fluidos, mas que é interessante nós conversarmos sobre eles de novo, uma vez que a gente está falando de análise diferencial, tá? Então seriam os conceitos de linhas de corrente, trajetória e linhas de emissão. Quando a gente pensa em linhas de corrente, nós estamos falando em linhas que são tangentes ao vetor velocidade em todos os pontos, ou seja, seria uma linha formada por pontos que vão estar sempre na direção tangente ao vetor velocidade. Isso leva a uma propriedade interessante. Se nós retornarmos lá ao conceito de tubo de correntes, por exemplo, que é utilizado em alguns livros, White, Mecânica dos Fluidos, o Frank White usa ele, por exemplo, tá, para fazer algumas definições. O tubo de corrente te daria um tubo ideal por onde você não tem um fluxo mássico atravessando as paredes dele, então de certa forma se assemelhando a um tubo com uma parede fixa. No entanto, que você não teria efeitos viscosos acontecendo ali juntos da parede, porque não existiria condição de não deslizamento, uma vez que ele é formado simplesmente por linhas de corrente. Como que isso é possível? De uma forma bem simples, se o vetor, se a linha é sempre tangente ao vetor velocidade, você não vai ter uma componente normal de velocidade atuando sobre essa linha. Dessa forma, não é possível a transferência de massa através da linha. Quando a gente passa para o conceito de trajetória, pensando em trajetória, ela nada mais é do que o caminho feito ou seguido por uma determinada partícula de fluido dentro de um escoamento. Então, se você for pensar em uma trajetória de uma partícula de fluido, seria uma linha traçada do ponto de emissão dessa partícula, ou seja, de onde você liberou essa partícula, formada por todos os pontos por onde essa partícula passa ao longo do tempo dentro de um escoamento. Essa seria a linha de trajetória. E as linhas de emissão, que às vezes podem se confundir com trajetória e também podem se confundir com linhas de corrente, seriam linhas formadas por pontos por onde diversas partículas passam, desde que essas partículas tenham um local comum, no passado. Ou seja, se eu tenho um determinado ponto onde eu estou fazendo a emissão de várias partículas, imagina isso, talvez a forma mais simples, um túnel de vento. E aí você vê em um comercial, alguma coisa assim, ou um trabalho científico, onde uma pessoa vai lá e coloca em uma determinada posição uma injeção de fumaça. E aquela fumaça vai passar sobre um determinado corpo, por exemplo um carro, tá, para verificar de um ponto de vista visual como está aerodinâmico, o comportamento aerodinâmico do veículo. E aquilo que se está vendo é uma linha de emissão, porque todas essas partículas de fumaça têm em comum o local da onde foram emitidas, ou seja, são emitidas no mesmo ponto. Então essa é a ideia, o conceito por trás de linha de emissão. Às vezes se tem uma falsa impressão de que aquilo são linhas de corrente, quando na realidade são linhas de emissão. Linhas de corrente, de um ponto de vista experimental, é algo muito difícil de ser obtido. Ela é muito mais fácil de ser obtida quando se trabalha numericamente. Já linhas de emissão são muito mais fáceis de se obter experimentalmente. Tá? Podem ser obtidas numericamente também, mas de um ponto de vista experimental são muito mais utilizadas. Matematicamente, como que nós podemos falar isso? Tá? E só colocar uma observação aqui antes de passar para a parte matemática, que é as linhas de corrente, trajetórias e linhas de emissão são todas diferentes. Então, de forma geral, a linha de corrente vai ser diferente de uma trajetória, que vai ser diferente de uma linha de emissão. Tá? Quando que isso não vai acontecer? Somente em um caso.
Esse caso é quando a gente tem regime permanente. Tá? Para o escoamento em regime permanente, esses três conceitos aqui vão resultar na mesma linha. Regime transiente, isso daqui vai ser inerentemente diferente, tá? Então a linha de corrente diferente de trajetória, diferente de emissão. Eu vou tentar postar junto desse videozinho links para algumas séries de vídeos, tá? Que vão conter isso de uma forma visual para ficar bem mais simples, bem mais fácil entender. Só colocar aqui também, né? Isso daqui seria um streamlines, pathlines e streak lines. Os videozinhos estão em inglês, tá? Mesmo estilo, mesmo sequência de vídeos que a gente costuma apresentar na sala. Vou colocar um link para vocês tentar encontrar eles no YouTube e disponibilizar o link. Agora, do ponto de vista matemático, então, se a gente pensar em linhas de corrente, nós podemos considerar um escoamento bidimensional, por simplicidade. Então, pensa que tenhamos alguma coisa mais ou menos assim. E vou considerar aqui em um determinado momento uma posição com um vetor velocidade v. Desculpa, esse vetor velocidade era para estar nessa direção tangente. Tá? Então, um vetor velocidade v aqui. E vou fazer um traço aqui considerando em relação à direção horizontal. Dizer que ele tem um determinado ângulo θ. Fazendo isso, nós podemos escrever ou descrever esse movimento, tá, em termos de deslocamento, onde, pensando em deslocamento, nós teríamos alguma coisa mais ou menos assim, tá? Nosso deslocamento ds vai ser composto aqui pelo dx e pelo dy, cada um em sua respectiva direção. E nós podemos pensar isso em termos de velocidade. E aí, para velocidade, nós temos as nossas componentes U, V, lembrando o V minúsculo diferente do V maiúsculo. Vetorial. E se for pensar nesses dois triângulos aqui, os dois triângulos vão possuir os mesmos ângulos internos, ou seja, isso daqui também seria esse ângulo θ, mesmo ângulo θ formado aqui em cima. E isso nos permite aplicar a semelhança dos dois triângulos, de tal forma que dy sobre dx nada mais seja do que v sobre u. Quando nós fazemos essa semelhança aqui de triângulos, essa já é a própria equação para uma linha de corrente.
Em 3D, bastaria a gente estender esse pensamento para a terceira dimensão, e aí nós obteríamos também um dz sobre dx igual a w sobre u, e de forma análoga dz sobre dy igual a w sobre v. E essas três completariam a definição da linha de corrente. Bom, indo agora para o conceito de trajetória, e aí vamos considerar, para fazer isso, uma abordagem lagrangiana. De novo, imagina uma partícula de fluido, essa partícula está ocupando aqui uma determinada posição em um dado instante de tempo. Ela vai ter um x referente a essa posição, um x referente da partícula, um y e um z, ou seja, uma coordenada x, uma coordenada y, uma coordenada z. Por partícula entende um elemento de fluido, um elemento diferencial de fluido. E aí, como a gente está trabalhando com uma abordagem lagrangiana, nós podemos escrever simplesmente a própria definição das componentes do vetor velocidade, ou seja, dx dt igual a u, dy dt igual a v, dz dt igual a w. E essas vão ser as equações para a trajetória da partícula. Em relação a linhas de emissão, não vai existir uma equação particular para isso, seria algo mais experimental mesmo, onde todas passam pelo mesmo local, ou possuem um local comum no passado. Na sequência agora nós vamos fazer um videozinho para falar sobre cinemática de uma partícula de fluido, dando sequência lá nas aulas presenciais. Muito obrigado pela atenção.